senhoras e senhores aqui presentes, sejam bem-vindos. É com prazer que abro a conferência de encerramento do primeiro seminário Desafios do Trabalho e Educação no Século XXI. Esse evento, que foi uma realização dos grupos de pesquisa Trabalho, Educação e Sociedade, Estado, Democracia e Educação e Trabalho, Educação e Formação Humana, contou com o apoio dos programas de pós-graduação em Educação e em Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia e proporcionou durante esses 3 dias momentos de discussões e aprendizagens. Foi um evento que primou pelo capricho e zelo na sua organização e que trouxe até nós a oportunidade de ouvir e interagir com grandes estudiosos da temática proposta. Mesmo sendo a primeira edição do evento, já tivemos aqui nomes de expressão nacional nos estudos sobre trabalho e educação. Os professores João dos Reis, Aldo, Bosco, Lucena, Fabiane, Robson, Paulo Gomes, Marcos Cassim, Magno Barbosa, trouxeram contribuições que nos fizeram refletir acerca do mundo em que vivemos e qual o papel da escola e do trabalho no nosso cotidiano. Não posso deixar de falar das sessões de filmes, que através dos debates tão bem coordenados nos permitiram fazer uma ponte entre ficção e realidade. E para fecharmos com chave de ouro, teremos essa noite 2 momentos. Ao final do evento, o lançamento dos livros. Os lançamentos, né? Trabalho e Educação no Século XXI, Experiências Internacionais, organização dos professores Carlos Lucena e João dos Reis Silva Júnior, organização dos professores Antônio Bosco Lima e Dicinei Teixeira de Freitas, o livro Políticas Sociais e Educacionais, Cenários de Gestão, e também o livro Educação e Reestruturação Produtiva, organizado pela professora Fabiane Santana Previtária. Esses livros estarão expostos ali no fundo do auditório e o lançamento será acompanhado de um coquetel. E agora nós ouviremos a conferência Desafios do Trabalho no Século XXI, com a participação de alguém que dispensa apresentações. Mas para a gente não fugir ao protocolo, nosso palestrante é mestre em Ciência Política pelo Unicamp, doutor em Sociologia pela USP, professor titular de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Em 2002 recebeu a cátedra Florestan Fernandes, da Claxo. Em 2003 recebeu o prêmio Zeferino Vaz da Unicamp. É pesquisador do CNPq, colabora regularmente com revistas brasileiras e estrangeiras, discute temas como trabalho, nova morfologia do trabalho, ontologia do ser social, sindicalismo, estruturação produtiva, centralidade do trabalho. Além disso, é autor de livros como Adeus ao Trabalho, que está na sua 15ª edição e já foi publicado na Itália, Espanha, Argentina, Colômbia e Venezuela. Os Sentidos do Trabalho, na 12ª edição, também publicado na Argentina, Itália, além de Estados Unidos, Inglaterra e Portugal. A Desertificação Neoliberal, a Rebeldia do Trabalho, o Novo Sindicalismo no Brasil, Caracol e Sua Concha, o Continente do Labor, e em maio estará lançando o 2º volume da obra Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. Estou falando simplesmente do professor Ricardo Antunes. Boa noite a todos, todas. É com prazer que eu volto à Universidade Federal de Uberlândia. Tenho tido a felicidade de estar aqui nos últimos anos por várias vezes, né? Desta vez, e uma vez mais, a convite da professora Fabiane Previtari, minha amiga, que está aqui. Agradeço a Thaís pela apresentação. A sensação que a gente tem, viu, Thaís, quando houver uma apresentação dessa, é que o tempo está passando muito rápido. Né? O tempo está passando muito rápido, mas enfim, agradeço a gentileza e fico muito feliz da realização desse seminário, né? Desafio do Trabalho e da Educação no século XXI, no século que nós estamos vivendo. Por certo, estou vendo Edilson lá ao fundo também, posso reencontrar aqui. É muito difícil. A Fabiane me propôs esse tema, eu nem sei como é que a gente chegou nesse tema, né, Fabiane, Desafio do Século XXI, porque a ideia de participar do seminário, eu não sei se eu sei quais são os desafios do trabalho no século XXI. Mas eu vou tentar, eu fiz aqui um roteiro para apresentar, mas eu tenho certeza que eu vou, em vários momentos, deixar esse roteiro de lado e tentar levantar algumas hipóteses, né, para a gente poder explorar.
talvez fique mais fácil para mim começar dizendo um pouco de qual trabalho nós estamos vivendo já neste século XXI. Né? E talvez, se eu conseguir fazer isto, tentar uma nota 2, um segundo bloco, e um pouco, estou vendo aqui também o Siddhartha, o bom é que a gente, quando volta a rever pessoas, além de muitos que eu não, muitos e muitos que eu não posso lembrar o nome, né? Mas já encontrei outras vezes aqui também. Que já pude falar, o Carlos, que já falamos de manhã, estou aqui já falando, estou falando do que eu vi só agora, né? Pela manhã já podemos falar, almoçar junto, falar um pouco. Né? Claro que eu vou tentar explorar um pouco as tendências do trabalho neste século XXI, mas tentando ir um pouco além de uma descrição empírica. Né? Então, isso vai me obrigar a dizer, primeiro, uma tese que eu venho expondo desde o meu livro Adeus ao Trabalho. Adeus ao Trabalho, que é uma pergunta, uma interrogação, né? Obrigado, Thaís. Se há uma tese no Adeus ao Trabalho central, para além de reafirmar que o trabalho não tinha perdido a sua centralidade, para além de reafirmar que o trabalho vinha sofrendo mutações, né? Digamos, há uma tese embutida no Adeus ao Trabalho, que eu pude desenvolvê-la na sequência, no sentido do trabalho e em outros textos, e amplamente documentada no Riqueza e Miséria do Trabalho 1, que publicamos já com vários colegas daqui, que são coautores do nosso grupo de pesquisa, e que agora no nosso próximo Riqueza e Miséria do Trabalho 2, e pela promessa que eu tenho da nossa editora Ivana Gin, que sairá no dia 1º de maio. Devo dizer também, viu, Fabiana, que eu comentei com você, que é o 50º livro da coleção Mundo do Trabalho, o que me deixa muito contente. Não é fácil hoje uma coleção chegar ao 50º livro, né, com a mesma força ou mais força que tinha quando começou, sei lá quantos anos atrás. Se há uma tese lá presente, é que nós adentrávamos não na era do fim do trabalho. A tese de hoje já pode ser tratada, esta pode ser tratada como cachorro morto, né? Os que diziam que o trabalho estava em via de desaparição, hoje você não compra mais nem em sebo. Esses livros perderam vigência científica, reflexiva. Né? Todos os livros que impactaram 15, 20 anos atrás, hoje não tem, só tem referência como uma espécie de arqueologia de um equívoco, né? Ou de muitos equívocos. Né? Mas havia uma tese embutida no Adeus ao Trabalho, que era o seguinte: nós não temos o fim da centralidade do trabalho, mas nós adentramos numa era, eu não usava essa expressão ainda à época, ela foi ganhando corpo ao longo dos anos 2000. Estamos adentrando numa nova era de precarização estrutural do trabalho em escala global. E eu lembro que algumas pessoas me criticaram no Adeus ao Trabalho, e eu aceito a crítica com muita... Eu posso não concordar com a crítica ou concordar, né? Mas algumas pessoas me criticaram que eu tinha uma visão muito negativa das tendências do trabalho. Afinal, nós estávamos vivendo uma época de expansão tecno-informacional, das tecnologias, e como é que era possível eu acentuar o tom na crítica negativa? Eu gostaria de estar errado nesta tese. Eu gostaria que ele pudesse dizer, olha, 2013, 85 para 2013, quantos anos são? São 10, né? 2005 para... Não, 95 para 2013. Quase 20 anos, 18 anos, isso. Ai, minha matemática. Quase 20 anos depois eu gostaria de dizer, olha, o quadro que nós temos é outro. Nós temos um avanço do modo de vida a partir do trabalho, que com muita tranquilidade eu poderia dizer, equivoquei-me no assento em 1995. Lamentavelmente não me equivoquei. Eu acho que isso é que ajuda, viu, aí sem falsa modéstia e sem deixar de externar um certo regozijo. Por isso que um livro chegou à 15ª edição. Né? E eu sei que esse livro ainda será publicado em outras línguas, além das que foi, mesmo um livro de quase 20 anos atrás. Né? Ainda que eu faça a cada edição notas, não altero no texto, eu nunca alterei, mas apêndices que atualizam teses do livro. Né?
para que ele faça algum sentido, não seja um livro que está voltado para dados de 20 anos atrás. As teses têm que ser revistas à luz dos dados atuais. E esta precarização do trabalho em escala global não era, esta era outra tese presente no livro, reiterada, aí sim com mais clareza para mim nos sentidos do trabalho, que eu publiquei em 99, não é? A tese de que nós adentrávamos numa era onde o caráter imprescindível, a imprescindibilidade do trabalho estava na razão direta da sua precarização. Ou seja, os capitais vieram para recuperar o oxigênio que o trabalho lhes oferece, que o trabalho é entendido, por suposto, como força de trabalho, né? Suposto. E esta, digamos, recuperação do capitalismo seria às custas, se pudéssemos lembrar uma expressão do Lukács de 1922, 23, né? Extraindo, estou fazendo um uso livre aqui, porque o Lukács está falando do Taylorismo, extraindo, tá certo? Até a alma do trabalhador e da trabalhadora, tá certo? Isso me faz então dizer que uma tese, né, presente, um desafio presente do trabalho, é esta camada de trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres, que vivem múltiplos modos de ser da informalidade. Um esboço de uma fenomenologia preliminar, portanto, da informalidade, mostraria que o mundo hoje exacerba essa tendência. Eu estou dando um nó no que eu vou falar aqui, depois a Thaís há de me controlar no tempo aqui, eu tenho fé, no relógio, eu ia brincar, mas eu não chego de brincadeira, né? Eu tenho fé no relógio aqui que eu vou conseguir, ao cabo de uma hora, tentar, pelo menos, levantar os pontos que eu gostaria de trabalhar aqui, não é? Nós adentramos numa era de precarização estrutural do trabalho e há múltiplos modos de ser da informalidade, da qual hoje há, na Europa, um proletariado, ou se quisermos, um subproletariado pós-graduado, né? Esta é a juventude europeia hoje, são subproletários com cursos de graduação e de pós-graduação que trabalham nos hotéis como camareiros, camareiras, né? Aliás, no Riqueza e Miséria do Trabalho é uma pesquisa, penso que inovadora, eu não conheço outras, né? Feita por uma pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, e está presente no livro, estudando como a mudança na forma de arrumar a cama num hotel. Se você leva 3 minutos e meio, e de repente você consegue arrumar uma cama levando 1 minuto e meio ou 2 minutos, isso significa que você vai ter que arrumar quase 2 vezes mais o número de quartos que você arruma, com o sofrimento que isso decorre, das torções que você faz, né, dos movimentos para poder arrumar uma cama, né, como se fosse um robô um robô maquínico, né? Mas há uma segunda tese também que eu quero explorar. Esta então é a primeira, tá certo? Há uma segunda tese que eu quero explorar com vocês também. Os críticos do fim do trabalho, o André Gorz, do Adeus ao Proletariado, e o André Gorz, de um livro muito mais recente, publicado pouco tempo antes da sua lamentável, trágica e como é que eu poderia dizer? Acho que eu já até me referi isso aqui outras vezes, e emblemática morte, né? Morte que fez aflorar um intelectual humanista espetacular, no plano da sua pessoalidade, né? Mas o Gorz, por exemplo, quando publicou o Imaterial, livro recente, como eu disse, né, da última safra dele, portanto um livro antigo e um livro recente, o André, além do André Gorz, o Habermas, na sua teoria da ação comunicativa. Quem pôde ler a sua teoria da ação comunicativa, né, percebia que na equação epistêmica habermasiana, em dizer, Marx não compreendeu que o mundo da vida se desacoplou da esfera do sistema, que, portanto, a economia e o valor trabalho, né, estão vivendo sua fase terminal. Isso explodiu em 1980,
E o Habermas era produzido por múltiplas. Nós conseguimos publicar nosso livro depois de alguns anos num país, no outro, mas suando a camisa. Suando a camisa e suando tudo mais que se pode suar no corpo humano. O Habermas teve um lançamento multilingüe, né? Com apoios os mais variados. Isso já houve quem documentou que tipo de apoio o Habermas aceitou para publicar esse seu livro de 1980. E a tese habermasiana, que fazia um enorme impacto naquele momento, qual é o impacto da tese habermasiana hoje? Né? 20 e poucos anos, 30 anos da produção deste livro que o Habermas entendia como sendo a sua obra, embora ele diga que ele não tem uma pretensão. É fácil a gente dizer, eu não tenho pretensão nenhuma, mas sou muito pretensioso. É só você não falar a segunda parte da tua frase, você diz, não tenho pretensão nenhuma. Né? Eu sou muito pretensioso, você guarda, você não fala, mas as pessoas percebem. Tá certo? A pretensão, sim, a pretensão habermasiana é dizer, tem uma outra episteme, né? que faz com que a ontologia do Marx, vamos dizer assim, está sepultada. E a última pá de cal eu estou passando aqui, com uma certa ironia, de New Habermas, se dizendo weberiano, parsoniano, tá certo? E também dá uma colher de chá para o cachorro morto, e também, quem sabe, um pouco ainda marxista. Né? Você sepulta o Marx, e tem um fundo de ironia simpática, você sepulta o Marx e diz que é um pouquinho marxista. Né? Muito weberiano, ultra parsoniano, tá certo? E todas as influências que marcam, né, a concepção do Habermas daquele período. Autores poderosos, esse nós sentimos muito a sua morte o ano passado, como Robert Kurz. Esse, no meu modo de entender, foi um dos mais importantes críticos do capitalismo nos anos 90 e 2000. Um crítico radical alemão, de origem marxista, que rompeu com o marxismo. Né? Ele tinha, digamos, uma relação de amor e de ódio com a obra marxiana. Ele amava a teoria do fetichismo do Marx e odiava a teoria da luta de classes. Né? Mas fazia com muita cuidade. Né? Eu acho que já disse muitas vezes, até aqui mesmo talvez já tenha dito, né? Eu pude uma vez debater com o Robert Kurz. E para mim é um motivo de muita honra. Eu sempre aprendi lendo os artigos e livros dele. Ainda que com muita frequência concordasse e com muita frequência discordasse. Né? Aliás, na mesma intensidade, concordância e discordância. Porque a recuperação que ele faz da teoria do fetichismo e do caráter destrutivo do capital é espetacular. Só que o Kurz apagava o sujeito. E ao longo do seu livro, dos seus livros, melhor dizendo, havia também uma tese um pouco frankfurtiana, da qual ele nunca diretamente fez parte, mas da qual ele, de certo modo, é um herdeiro intelectual. Havia uma certa herança frankfurtiana na obra do Robert Kurz, dita desse modo: a classe trabalhadora envelheceu, ela é parte do mundo da mercadoria, ela não tem mais capacidade de transformar o mundo. Tanto é que ele publicou, eu acho que foi em 98, mas a data aqui no sentido do trabalho eu cito direitinho, agora não lembro. Ele publicou um livro de artigos na Alemanha e publicou aqui no Brasil, chamado Os Últimos Combates. Né? Ele chega, se eu bem me recordo, em 95, ele chega a estudar, ele chega a viver aquela greve da França, majestosa greve da França contra a privatização da Previdência, de meados dos anos 90, porque ele diz, esses são os últimos combates da classe trabalhadora. Né? Tragicamente, o Robert Kurz, no ano passado, ou foi no começo desse ano, agora estou um pouco em dúvida, numa mesa de cirurgia, numa operação considerada relativamente simples, veio e faleceu. Não quero perder, então estou falando da teoria do valor do Robert Kurz, não quero perder. Perdemos muitos dos nossos autores, mas estamos muito felizes com a morte do Margaret Thatcher. Mas estamos assim, se eu pudesse, eu parava aqui, pedia 1 minuto de aplauso à morte da Margaret Thatcher. E invoco, certamente, não assustem não. E se o meu gosto pudesse ser algo, eu vou explicar por quê. Ela morreu com 87 anos, ela podia ter morrido muito antes. Muito antes. Sabe por quê? Eu vi uma estranheza um pouco daquela moça ali, né? Sabe por quê?
Porque a Margaret Thatcher foi uma das agentes cruciais da destruição da humanidade nessas últimas 40 décadas. Cruciais. Ela odiava a classe trabalhadora. Ela odiava a classe trabalhadora. Claro que é um indivíduo na história, bom, mas nós marxistas sabemos que aquele marxismo brucutu de indivíduo não conta, o que conta é uma estrutura. Não, o que conta é na história, né, é também a ação de indivíduo. A Margaret Thatcher, talvez todos não se lembrem, foi a primeira praticante do neoliberalismo mais brutal na Europa. E ela só não ganha o prêmio da primeira em todo o globo porque antes dela tinha um brucutu da mesma estirpe, o Pinochet, que graças aos bons fluidos também se foi. Tá certo? Esse, para nossa sorte, um pouco mais de tempo. Né? Então, para os meninos mais novos aqui, porque agora nós vamos ter um período de endeusamento desta figura. E não é por acaso que a rainha da Inglaterra vai endeusar. Não existe coisa mais tragicômica do que uma rainha no século XXI. Não é possível. Entende? Depois o pessoal diz que o Brasil é um país esculhambado. Nós sabemos que aqui é tudo meio esculhambado. Mas para a rainha, entende? No século XXI. Nós vamos ver o Tony Blair, que em verdade é um Tory, devia ser Tory Blair. Tory é o nome do Partido Conservador Inglês. Vai estar lá. Como esse Cameron, que também é de direita, né? A direita está recuperando os seus ídolos, seus valores. Né? Nós vamos ter que engolir que a Margaret Thatcher foi uma figura importante desse... Foi importante na tragédia humana, aí sim. Né? É por isso que eu manifesto, eu convoco vocês a assinar esse manifesto, pela privatização do enterro da Margaret Thatcher. O manifesto tem termos ingleses, liderado ou apoiado por ninguém menos do que o nosso grande cineasta Ken Loach. Cineasta inglês, um dos melhores deste século. Né? E o manifesto é o seguinte: nenhum centavo público para pagar o enterro da Margaret Thatcher. Ela não merece um centavo público de dinheiro tirado da população pobre para pagar. Que seja privatizado com uma condição: a empresa mais esculhambada, que pagar mais barata, que vai ganhar a concorrência. A esquerda também tem humor. Mesmo quando ela reage desse modo. A esquerda também tem humor. É uma forma, né, bem humorada de dizer que a história, aqueles que sofreram. Você me falou aqui, né, que ontem vocês passaram de Full Monte aqui, ontem, foi tudo ou nada. É isso. Aquela tragédia era a Margaret Thatcher. Bastaria, não precisaria nem ir mais longe do que isso. Se a gente quisesse falar com os nossos amigos, os irmãos argentinos, ia perguntar o que eles acham na Argentina da Margaret Thatcher. Nós vamos receber alguns milhares de apoio em segundos, entende? Porque a Guerra das Malvinas era uma expressão agressiva do capital, era uma expressão agressiva do capitalismo financeiro, era uma expressão agressiva da privatização. E ela só caiu, fecho aqui, porque vale a pena, né? Nem todo mundo aqui, tem muita gente jovem aqui que nem lembra direito da velhinha lá, entende? Aí, de repente vai ver a velhinha cultuada, entende? Ela caiu, ela caiu por causa do poll tax, que era um imposto unitário, pago de maneira igual, ricos e pobres pagariam o mesmo imposto, né? É isso que ela ia conseguir fazer. Então alguém tem uma mansão suntuosa e alguém mora embaixo da ponte, mas tem registro, vai pagar o mesmo imposto. É por isso que ela caiu. Porque aí sublevou a Inglaterra, mais do que a Inglaterra, sublevou o Reino Unido e ela perdeu o apoio no limite do próprio Partido Conservador. Foi isso que levou a sua derrota. É verdade, a Thaís teve nada com a nossa ironia. Mas atenção, ela não vai ser canonizada porque o Papa é argentino. Excelente. Então eu fecho aqui a minha provocação crítica. Tá certo? Ao menos nesse capítulo também um outro bom motivo para a gente. Eu estou brincando aqui porque eu tenho grandes amigos argentinos. O meu livro Adeus ao Trabalho e os Sentidos, eu acho que chegou até onde chegou, muito acima do que eu podia imaginar, porque a primeira edição dos Sentidos do Trabalho foi argentina. E do Adeus ao Trabalho, a primeira edição foi venezuelana, mas a primeira edição que impulsionou o livro para circular mais amplamente foi também argentina, dos meus queridos amigos, editores de uma revista que eu sou quase um fundador lá, que é a revista Herramienta. Então, aqui, volto agora, feito esse justo e merecido homenagem. Vocês imaginam, a última coisa que eu vou falar dela, que ela não vai nem uma missa, né?
Certo? Vocês imaginem para um russo dizer que a Thatcher era a dama de ferro. Para um russo da era da KGB, entendeu? Não um russo da era, né, majestosa do Lenin, mas um russo da era stalinista e neo-stalinista e pós-stalinista. Para alguém dizer que ela era a dama de ferro, né, isso vindo dos brucutus, é porque a coisa é pesada. Então, a segunda hipótese que eu quero explorar com vocês aqui, tá certo? Pelo menos indicar, é que, ao contrário do fim da teoria do valor, nós adentramos numa era onde a extração do valor trabalho ampliou em tal modo, adquiriu tal amplitude, que, tragicamente para nós, a tese do Marx não acabou. A tese do Marx, como diz o Habermas, do fim do valor trabalho, tomara o Habermas tivesse razão e tomara nós não tivéssemos mais a extração do sobretrabalho e da mais-valia, né, da qual o Marx desvendou. Ao contrário, né, nós teremos uma era, essa é a hipótese que eu vou explorar aqui, dando algumas pistas para a gente pensar, que a conversão do chamado trabalho intelectual, a sua subsunção real à produção capitalista dos nossos dias, que é um capitalismo moldado por um capitalismo financeiro, faz com que o trabalho intelectual, somado aos trabalhos, aos múltiplos modos de ser do trabalho material, forma uma cadeia produtiva, da qual isso aqui pode ser exemplo, né? Isso aqui deve ter sido feito na China, bem porcaria, tá certo? Embora a China hoje não faça na parte industrial, como sabemos, só porcaria. A China está avançando, inclusive, na produção industrial de ponta. Hoje o melhor trem-bala do mundo não é mais nem o europeu, já é o chinês, nem o norte-americano. Mas isso aqui, tá certo? Isso aqui tem força de trabalho de várias partes do mundo. Tem a indústria de software aqui dentro, tem alguém que bolou esse design, tem alguém que bolou o logotipo, tem as trabalhadoras da Foxconn que ficam se matando, né, ao produzirem milhares, montagens de produtos que depois elas não sabem como são. Né? Então há um trabalho, para lembrar uma tese do Marx, há um trabalho social, coletivo e combinado que gera valor. Se eu pudesse explorar uma hipótese hoje, eu diria, em todas as esferas do trabalho, onde é possível explorar coágulos de valor, o capital extrai coágulos de valor. E desses coágulos de valor em todas as partes, o resultado disso é uma acumulação geradora de valor que converteu enormes contingentes dos assalariados em proletários do século XXI. Ainda que, e aqui para não fugir do debate, ainda que sejam proletários que odeiam serem chamados e denominados de proletários. Eu sou povo. Você vai perguntar para a trabalhadora de call center média, como é que ela se sente com uma proletária de serviço? Ela diz, proletária é coisa nenhuma, eu não sou proletária, eu sou trabalhador de tecnologia de informação. Né? Atendente de marketing. Entende? Então, a segunda ideia que eu quero mostrar para vocês, atual, isso não é o futuro, né? A ideia atual é a de que o advento do que o Rui Braga e eu chamamos naquele nosso livro Infoproletários, o advento do infoproletariado, o advento, ampliação, amplificação das tecnologias de informação, 2, a ampliação dos trabalhos que o Marx chamava da produção não material, ou se quiser, o advento das atividades de trabalho imateriais, conectadas com a esfera do valor, ampliam, fortalecem a lei do valor, ao invés de, como queria o Habermas, como queria o Robert Kurz, como queria o André Gorz, nas suas respectivas leituras, que não era exatamente a mesma. Todos eles eram devedores do Habermas. O André Gorz, claramente no seu imaterial, é devedor da obra habermasiana. Ao invés da finitude da teoria do valor deles,
nós estamos vendo a ampliação da teoria do valor. O que coloca um quarto elemento e um quinto. O quarto elemento é: se o capital totalizou todas as esferas da produção, serviços, agricultura, há hoje uma classe trabalhadora ampliada em escala global, que nós não sabemos bem ainda quem é. Por isso a Ursula Hughes fala, e nós vamos publicar o livro dela na nossa coleção da Boité, fala no cyberproletariado. Aliás, ela fala no cybertariado, é mais provocativo ainda. É quase que um lumpen proletariado da era cibernética, porque ela trabalha com o cyber e o tariado. É o que muitos autores na Europa estão chamando hoje de proletariado, de